Justamente, é sobre esta luz que nós vamos falar nesta noite, como bem falou nossa irmã Rivalda, de como é bom servir a este Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, e como é bom ser amigo dele, como nós já cantamos aqui, enaltecemos o seu nome. É sobre ele que nós vamos falar, sobre ele, na verdade, que nós estamos aqui e vamos anunciar. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 49. Nós vamos ler todo o Salmo 49, são apenas 20 versículos. É a meditação nesta noite. Repetindo, Salmos 49. Abram suas Bíblias, por favor. Queridos, existe uma realidade que incomoda o homem. Ele é finito e ele morrerá. Não tem outra saída. Nós podíamos até não ter nascido, mas uma vez que nós nascemos, nós vamos morrer. O tempo, só o Senhor sabe, mas que nós vamos morrer, morreremos. Mas muitos não gostam nem de tocar neste assunto, não é verdade? Não querem nem falar nisso. Realmente é um momento para a família, é um momento triste, um momento de afastamento, mas muitos preferem nem pensar e continuam vivendo as suas vidas normalmente. Procuram as suas conquistas, estudam, fazem a sua faculdade, formam-se, casam-se, fazem família, lutam para conquistar a casa própria, o carro e por aí vai, e investir e ter riquezas, confiando nestas riquezas como se elas pudessem realmente lhe garantir a salvação, ou lhe garantir algo que fosse trazer alguma situação satisfatória para ele, ou para ela, enfim, para o ser humano. Embora o Salmo 49 emita uma nítida advertência, como vamos ver, àqueles que confiam nas riquezas, sua mensagem é para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu os dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum poderá remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais.
eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Oremos. Amado e grandioso Deus, neste momento, Senhor, nós queremos, ó Pai, fala aos nossos corações. E realmente a sua palavra venha ao encontro, Senhor Deus, do que nós precisamos ouvir. E que possa haver salvação na tua casa. É o que nós pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amados, o Salmo, ele inicia aqui com um chamado geral. Como nós falamos aqui no início. Não somente direcionado aos ricos, mas um chamado geral. Que todos os povos ouçam isto. Ou seja, todos os moradores deem ouvidos. É importante notar que esse chamado é mesmo para todas as pessoas, independente da sua classe social, rico ou pobre, todos. O que será dito no Salmo vale para todos igualmente. Poucas realidades na vida são iguais tanto para ricos como para pobres, a não ser aquelas que realmente estão envoltas no termo biológico e ao destino eterno definido pelo relacionamento que se tem com o Senhor. Nessas áreas há duas certezas: todos morrem e todos vão ser julgados por Deus, independente de sermos ricos ou pobres. Todos vamos morrer e todos vamos ser julgados por Deus. Depois de conseguir ali a sua atenção, o escritor abre seu discurso com a pergunta. Ele pergunta: por que hei de eu temer? Ele não está escrevendo isso, meus queridos, porque hei eu de temer, por causa da inveja daqueles que prosperam, que vão ganhando, tendo mais ganhos, ainda de que alguns deles pudessem vir a causar problemas para eles, porque ele chega a dizer ali no versículo 5, por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Mas não era por isso que ele havia perguntado. Também não foi por pouca confiança em Deus, que vivia em constante terror daqueles que lhes perseguem. Ele não fez essa pergunta por causa disso, mas ele não fez porque ele era quem? Um homem temente a Deus. E ele sabia em quem ele deveria pôr a sua confiança, pois Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tem motivo para temer ainda os seus inimigos. Não tem. E por que ele não tem? Porque não há felicidade, meus amados, duradoura ou satisfatória para eles, para os que colocam a sua confiança em riquezas. E é por isso que ele fala. Ele sabia e tinha certeza em quem ele confiava, em quem ele punha a sua confiança, que era em Deus. E sabia que não precisava temer, porque os outros não estavam fazendo dessa forma. A futilidade de confiar nas riquezas terrestres e nas posses que nós possamos angariar está muito bem relacionada aqui nos versículos de 5 a 12. Riquezas terrestres não darão satisfação nunca no dia mau. O salmista apresenta diversas razões convincentes para nós compreendermos isso. Primeiro, aí no versículo 7, a primeira parte do versículo, as riquezas não salvarão a vida de uma pessoa. Nenhum deles, de modo algum, poderá remir ao seu irmão, ou seja, remir aqui é livrar da morte. As posses, meus amados, materiais nunca vão conseguir livrar alguém da morte. Não vão assegurar que nós não venhamos a morrer, porque todos nós vamos morrer. A palavra lá em Hebreus, e é bom que a gente leia para que venha corroborar, diz o seguinte, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso ao juízo. É certo que nós vamos morrer. E o salmista chama a atenção, as riquezas não podem te livrar da morte. As riquezas também, meus amados, não podem ser usadas como um resgate diante de Deus. A segunda parte do mesmo versículo diz, ou dar a Deus o resgate dele. Deus não pode ser, meus amados, subornado, para que nós possamos dar algo para que Ele possa
realmente livrar a gente da morte. Você não pode fazer isso, não pode de forma nenhuma. Não pode salvar a vida do teu irmão de sangue, como aqui o texto também fala sobre isso. As riquezas não salvarão também a alma de uma pessoa. 49:8, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotaram. A alma de uma pessoa, ela só pode ser redimida, ela só pode realmente ser salva pela graça do Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Que outro resgate, que outro resgate poderia até mesmo o mais rico, o mais sábio, mais cativante dos seres humanos dar por sua própria vida ou pelo outro? Veja o que está escrito em Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Pergunta do Senhor Jesus: que dará o homem? O homem não pode me dar nada por recompensa da sua alma em bens materiais. Não pode. As riquezas não salvam a alma de uma pessoa. E as riquezas também, meus queridos, não evitarão que qualquer pessoa morra e deixe suas posses para outros. Aqueles homens viviam com suas riquezas, e nós vamos ver aqui que eles achavam que aquilo ia se perpetuar, que iria continuar. E o versículo aqui, 49:10 diz: porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Todos morrem, meus amados. Seja ele um sábio, seja ele um nécio, um louco, seja ele um bruto, não importa. Todos morrem. Riquezas e bens vão ficar, com certeza, para outros, que também vão vir a morrer. Talvez os familiares, os herdeiros, e depois vai passando, mas não vão ficar com a pessoa, vão ficar com outros. Todos estes fatos mostram realmente a grande vaidade, a extrema vaidade da confiança de uma pessoa nas riquezas. Todas as pessoas morrerão. E quando a pessoa morre, como nós falamos aqui, deixa todas as posses para os seus. Então, por que eu vou pôr a minha confiança nas riquezas? Por que eu vou continuar pondo as minhas confianças nas riquezas, achando que isso pode realmente me dar alguma coisa? Se eu sei que eu não vou poder ter isso para sempre, que um dia a morte vai chegar para mim, eu vou morrer, e tudo vai ficar aí. Eu não vou conseguir levar, e isso não pode me dar segurança nenhuma para o que acontece após a morte. O texto ainda revela que os homens, na esperança de superar o tempo e a morte, como diz ali o versículo 11, diz o seguinte: chamaram as suas terras com os seus próprios nomes. Entretanto, o que tem de volta é o mesmo fim de todo o ser vivo. Todavia, o homem, diz lá o versículo 12, que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem, ou seja, eles morrem. A gente vai vendo aqui, meus amados, que inúteis são as riquezas. E esta visão que nós vamos tendo aqui, ela vai nos levando a uma visão pessimista da vida. Se o Salmo se resumisse somente a estes versículos que nós lemos aqui, quer dizer, com exceção do que nós ainda não citamos e vamos aqui falar, porque você vê que você vai vivendo, não adianta de nada, você conquista, traria uma grande depressão. Mas o versículo 15 realmente diz o seguinte: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois Ele me receberá. Deus vai remir o homem de qualquer poder da morte, não a física, mas a espiritual. A morte que acomete o homem depois, a espiritual.
Quando o homem morre, ele tem dois destinos. Ou ele vai estar com o Senhor Jesus em salvação eterna, ou ele vai estar afastado do Senhor Jesus no inferno, longe de Deus. E nenhuma das suas riquezas que ele angariou na vida toda, se ele não tomar a decisão que nós vamos falar aqui antes, vão salvá-lo desta situação horrenda, o afastamento de Deus. E neste texto, neste versículo, encontramos a solução. Nossa confiança, então, não deve estar nos bens que nós adquirimos, nos títulos acadêmicos que nós conquistamos ao longo de toda a nossa vida, mas em Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em quem, meu amigo, você tem posto a sua confiança? Em quem, minha amiga, você tem posto a sua confiança? Também não devem estar em nossas convicções, em nossos achismos, nas tradições de família. Muitas pessoas às vezes dizem, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que temo a Deus, eu sei que Jesus é Deus, mas, meu amado, se existe uma coisa que o Senhor é radical, é que só Ele é Senhor. Só Ele merece toda a adoração. Só Ele merece que você creia somente nele, em mais ninguém. Isso o Senhor é radical. Ele diz, eu sou o Senhor, Ele é o Senhor. Em João 3,16, é um versículo que é conhecido por todos os evangélicos de cor, mas nós vamos abrir aqui a palavra de Deus, porque está registrado aqui. 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sabendo que o homem não poderia, por seus feitos, se reconciliar com Ele, Ele ama o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira imensurável, que oferece o seu único Filho. Os amados, vocês são pais, são mães, seu único Filho, mesmo que a gente tenha 2 ou 3, imagina que quer oferecer, não é? Seu único filho. Eu acho que eu não teria coragem de oferecer o meu único filho. Mas o Senhor Jesus, por amor de cada um de nós, ofereceu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, e o crer aqui não é apenas acreditar em sua existência, mas é tê-lo como Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe, 2 situações, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você não tiver a vida eterna, você vai perecer. Ter a vida eterna ou perecer. E mais, é somente nele, porque em Atos 4, de 10 a 12, Pedro disse algo, quando indagado sobre o poder de quem fazia um benefício a um homem enfermo. E ele respondeu da seguinte forma, está lá em Atos 4, eu quero só destacar, não o contexto da história, mas destacar o que Pedro falou, Atos 4, de 10 a 12. Seja conhecido de vós, ele falando aos homens que o indagaram, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí vem realmente a derradeira. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, querido, é Jesus Cristo que salva. Se quando a morte chegar para você, eu digo para você, porque glória a Deus, eu já aceitei o Senhor Jesus como meu único e eterno Salvador. Se quando a morte chegar para você, você não tiver colocado toda a sua confiança, toda a sua esperança, somente em Deus, em Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador,
você terá agido na sua vida totalmente sem entendimento, sem sabedoria. E Deus não vai livrar você da condenação eterna. Duro é esse discurso, mas quem tem ouvidos ouça, porque assim diz o Senhor. Não é o pastor Alberto quem fala, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo quem fala aqui na sua palavra. E as pessoas estão indo para o inferno porque não conhecem a palavra de Deus e acham que basta apenas ser religioso, basta apenas confiar nas suas tradições, nas suas riquezas, mas não é assim. Você precisa depositar total confiança somente em Jesus Cristo, porque a gente viu aqui na palavra que só o nome dele dá salvação. Só o nome dele dá salvação. Queres a salvação? Queres a certeza de que quando a morte chegar para você, você vai estar com o Senhor Jesus Cristo? Você quer realmente isso na sua vida? Você que nos ouve pela internet, que ainda não teve o que nós chamamos o encontro pessoal com o Senhor Jesus, você quer isso para a sua vida? Então, meus amados, entreguem a sua vida a Jesus nesta noite. Não continue postergando essa decisão, adiando essa decisão. Pastor Alberto, mas eu tenho isso para fazer, meu amado. Tudo que nós fazemos em nossas vidas é muito mais prazeroso quando nós temos a certeza, como nós cantamos aqui, a paz no coração, que é a presença de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo em nós. E tudo que você fizer vai ser muito, mas muito, muito melhor. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa realmente abrir mão de confiar em outros deuses, em riquezas, porque essas não podem te salvar. Só Jesus Cristo salva. Vamos orar. Amado e grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu falastes ao nosso coração, falastes ao coração do povo, Senhor Deus, mostrando ao Pai que não podemos colocar nossas confianças em riquezas, não podemos colocar a nossa confiança em outros deuses, em outras entidades, porque Tu, Senhor Jesus Cristo, és o único merecedor de toda a honra e toda a glória, e só o Teu nome pode dar salvação, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, nos corações, que possa realmente haver salvação na sua casa, que as pessoas que ouviram esta mensagem possam ser compungidas a Te aceitar como Senhor e Salvador. Amém. Meu amado, Jesus, Ele não arromba a porta, Ele diz que estou à porta e bato. Ele bate. A decisão é sua, única e exclusivamente sua. Você precisa tomar a decisão pelo Senhor Jesus. Eu não sei se há aqui entre nós alguém que ainda não tenha tomado. Se existe, eu pergunto: você quer aceitar Jesus nesta noite como Senhor e Salvador? Levante uma de suas mãos, para que a gente possa orar por você. Há alguém aqui que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador, caso ainda não tenha aceitado? Há alguém? Bem, você é que toma a decisão. Não sei se há, talvez não haja, mas enfim. Se você tomou essa decisão e não quis falar por algum motivo, pode nos procurar após o culto. Nós teremos o imenso prazer de poder conversar com você. E se você que nos assiste pela internet tomou essa decisão, meu querido, entre em contato conosco para que nós possamos orientá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém.